Hello, minhas jovens senhoras! Como é que vocês estão? Então, gente, vocês já devem saber que os vídeos que são postados nas quartas-feiras aqui no canal são bem aleatórios, né? Já deu para perceber. Eu gosto dessa pegada aleatória porque não fica um negócio assim meio que padronizado. Falando em padrão, vocês também já estão bem acostumadas com os vlogs que eu posto aqui todo domingo no canal. Então, tudo bem nas quartas-feiras ser um pouco mais aleatórios, né? Então, vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo de uma receitinha de pão de queijo caseiro, muito simples, prático e rápido para fazer também. Eu tenho outros vídeos de pão de queijo aqui no canal, mas como tá chegando muita gente nova aqui e tal, eu quero atualizar, mas hoje eu quero fazer de uma maneira um pouco diferente. Hoje eu vou fazer usando, gente, a batedeira. Pois bem, vou fazer com a batedeira porque vai ser bem mais simples para mim fazer e mais rápido também. Mas caso você não tenha batedeira e tá tudo bem, dá para fazer manualmente com as mãos também e dá super certo também. Aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu faço o pão de queijo caseiro. Sendo meio que baiana, meio mineira como eu sou, sim, gente, eu sou baiana quase mineira, né? Então, eu amo pão de queijo, gente, com um cafezinho fresco, eu amo pão de queijo de paixão. Então, caso vocês aí, fica com dúvida de não saber fazer com a batedeira, mesmo eu explicando aqui e tal, aqui no meu canal tem um vídeo específico como eu fiz pão de queijo caseiro, sem batedeira nem nada. Geralmente eu faço pão de queijo uma quantidade bem maior, para quem já está acostumado aqui no canal, eu sempre faço pão de queijo numa quantidade bem maior, para mim poder congelar, né? Que eu gosto de congelar para facilitar ali no dia a dia. Mas hoje eu vou fazer uma quantidade bem menor, vou tirar uma porção, né, para a gente tomar um cafezinho da tarde do dia de hoje. Outra pequena parte de sobrar eu vou colocar para congelar, não vai ser aquela quantidade maior, ok? Então vamos para a receita. E aqui já estão simplesmente todos os ingredientes que eu vou usar para fazer o pão de queijo. Todas essas medidas aqui, gente, é equivalente a uma xícara, tá? Eu medi tudo nessa uma xícara aqui. Então, aqui tem 3 xícaras de polvilho azedo, 2 xícaras de queijo mussarela, 2 colheres de sopa de manteiga, mas também pode ser óleo, a gordura de sua preferência, 1 xícara de água e aqui eu deixei reservado 4 ovos, mas talvez eu use 3, talvez eu use 5. O ovo a gente vai colocando de acordo a massa ir pedindo. O que também não pode faltar é o sal, gente. Eu acho que eu vou usar mais ou menos uma colherzinha assim, ó, de sal, que não precisa colocar muito sal, porque o próprio queijo, ele já tem um sal, né? Então, não precisa colocar tanto sal assim para temperar esse pão de queijo, para ele não ficar salgado. Então, antes de tudo, para o processo aqui, a gente tem que fazer um escaldo. O escaldo é nada mais uma mistura da água juntamente com a manteiga, para depois a gente jogar no polvilho em si. E esse escaldo, ele tem que ser totalmente quente, gente. Vou colocar aqui, ó, 1 xícara de água, as 2 colheres de sopa de manteiga e essa colherzinha aqui de sal. Tem gente que gosta de fazer um mix de leite aqui também, colocar o leite, né? Colocar 1 xícara de água, 1 xícara de leite e a manteiga, né? Ou o óleo e o sal também. Mas hoje eu vou usar somente com água e dar na mesma coisa também, tá? Então, quando esse líquido aqui levantar toda a fervura, aí sim que eu vou jogar em cima do polvilho. Eu estou usando o polvilho azedo, mas se você quiser usar o polvilho doce, também dá, viu, gente? Mas entre o polvilho doce e o azedo, eu vou ser bem sincera que eu prefiro o azedo. Eu acho que a textura fica bem melhor, sabe? Prontinho, já se foi aqui 3 xícaras. E aí, gente, ó, só jogar aquele escaldo aqui nesse polvilho. Por isso que eu falei para vocês hoje que vai ser bem mais prático, porque eu vou usar a batedeira. Então, agora eu vou colocar ela aqui para fazer essa mistura aqui. E é isso, gente, ó, já sovou aqui a primeira parte, ó, essa massa, ela tá bem quente. Aí eu já misturei o polvilho
juntamente com o escaldo que eu falei para vocês. Então aqui, essa massa aqui, como ela tá quente, ela tem que esfriar para depois jogar os ovos e o queijo. Se eu jogar nessa massa aqui agora, os ovos ele vai cozinhar nessa massa e não vai dar o processo, né, que é o pão de queijo. Por isso que essa massa tem que esfriar. Acho que uma coisa assim de uns 20 minutos, ela tá totalmente fria e pronta para o próximo passo. Agora que essa massa já esfriou totalmente, vou adicionar aqui, ó, 2 ovos de início. Talvez precise de mais, mas aí eu vou colocando de acordo a necessidade da massa. Vou colocar para bater aqui na batedeira. E é isso. Já vou aproveitar aqui também, gente, já que os ovos deu só uma pequena batidinha ali, já vou aproveitar e colocar o queijo para bater tudo junto. Aí, se precisar, eu vou e coloco mais um ovo aqui nesse processo. E vou deixar essa batedeira sovar bem. Não é, tipo, não precisa sovar muito, não. É só, tipo, encorpar todos esses ingredientes aqui, na verdade. Prontinho, gente, a massa já está pronta. Ela fica tipo uma massa bem grudenta assim mesmo, ó. Bem grudenta, ó. Nesse processo de fazer as modelagens, eu preciso untar a minha mão com óleo, manteiga, qualquer coisa assim, só para fazer as modelagens. Aí aqui em cima, eu já separei essa forminha aqui, que eu vou usar a primeira fornada, né? Que eu vou para tomar café daqui a pouco, vou assar os pães de queijo. E essa outra aqui eu vou reservar para depois congelar o restante. Então agora é aquele processo de fazer as modelagens. Essa daqui, gente, é minha maravilhosa batedeira, ela que me ajuda nesse processo. Já tem mais ou menos 1 ano que eu tenho essa batedeira, ela é da marca Philco. Até o momento, gente, nunca me deu nenhum tipo de trabalho. Eu gosto muito de sovar pão, eu comprei ela justamente para fazer a sova de pão e agora também, né, pão de queijo. Então, vamos lá fazer essas modelagens. Venderam no total 38 unidades de pão de queijo. Confesso que de início eu separei aqui somente uma forma, lembra? Depois eu coloquei mais um pouquinho aqui porque eu não ia conseguir só contentar com 4 unidades de pão de queijo, né? Já separei mais outra parte aqui. Já coloquei o meu forno para aquecer, né? Já para assar esses pãozinhos de queijo. E olha só como ficaram, gente. As modelagens aqui não ficam todas exatamente iguais, né? Que eu vou pegando no tipo as porções, vou pegando só na colher e modelando. Não é tipo uma porção bem certinha assim, não, sabe? E agora, gente, vou colocar isso aqui no meu freezer. Para mim congelar é o seguinte: eu tiro, o meu freezer ele é pequeno, né? Uma geladeira padrão. Só que eu tiro algumas coisas do freezer e coloco essa forma lá desse jeito mesmo no meu freezer. Aí depois que tá totalmente congelados, eu tiro do freezer, coloco dentro de um saquinho, aquelas bobinas picotadas mesmo, que todo mundo tem em casa. Coloco dentro
amarro e coloco novamente dentro do freezer para poder congelar. Quando você for tirar ele do freezer para poder assar, não precisa deixar descongelar, tá? Porque se você for fazer esse processo, ele vai derreter todo e não vai assar nada. Coloca dentro da forma, normalmente já pode colocar direto no forno. Se você, desse jeito que ele tá assim, mole, colocar dentro de um saquinho, ele vai embolar tudo, aí ele não vai ficar com aquelas bolinhas todas bonitinhas, né? Então, por isso a necessidade de colocar no freezer para poder congelar. E olha só, gente, bateu a louca aqui na minha cabeça, eu nunca fiz desse jeito. Então, eu vi que tinha uma goiabada aqui em casa, aí eu peguei aqueles outros pão de queijo que eu coloquei no forno, uma daquelas forminhas, eu cortei uns pedacinhos de goiabada e recheei os pão de queijo com goiabada. Gente, foi a primeira vez que eu fiz e tenho certeza que vai ficar muito bom. Eu não sei exatamente como vai ficar, né? Isso veremos depois de assado. Mas você sabe que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Adoro goiabada. Gente, esse daqui é o pão de queijo com goiabada que eu falei com vocês, ó. Goiabada fica aqui dentro, isso aqui fica muito bom, muito gostoso mesmo, gente, de verdade. E aqui, ó, foi só uma pequena porção para experimentar. Ele explode assim por conta da goiabada, né? Ela vai cozinhando e ela derrete, aí ela explode desse jeito. Mas ainda assim, como foi a minha primeira vez, né? É fazendo que a gente vai aprendendo, né? E aqui tá os pãozinhos de queijo que eu fiz. Aqui tá meio sujinho por conta que é um pão de queijo de goiabada, né? Não ficou, vou ser bem franca com vocês, não ficou necessariamente igual das outras vezes que eu faço, mas ainda assim ficou muito bom, principalmente para tomar um cafezinho no fim da tarde. E em todo caso, vou deixar as medidas aí na descrição do vídeo para vocês direitinho. E ó, como é que fica um pão de queijo assim bem macio, ó. Chega a quebrar, gente, ó. Ficou todo murchinho, estranho. Mas isso aqui com o cafezinho fica muito bom, bom mesmo, gente. Então é isso. Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo, um pouco aleatório, um pouco diferente. Enfim, mas ainda não deixa de ser eu, né? A Grazi, essa jovem senhora aqui. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. E se vocês me derem licença, vou degustar agora, né? Comer, devorar esse pãozinho de queijo juntamente com o café.